Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar na aula de hoje sobre direito constitucional sistematizado, artigo 5º todo organizado. E na aula número 6, a gente está falando de segurança jurídica, exatamente, dentro do artigo 5º, todos os dispositivos do artigo 5º que dizem respeito à segurança serão tratados na aula de hoje. Segurança jurídica, devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório, provas e muito mais. Tudo do ponto de vista constitucional e administrativo. Vamos lá? Segurança jurídica. Ao dispor sobre segurança no artigo 5º caput, a Constituição de 88 faz referência à segurança jurídica. Por que eu estou dando destaque para isso? Por uma razão simples. Na Constituição, lá no artigo 144, ela fala de segurança, mas é a segurança pública. Aqui no artigo 5º a gente está falando de segurança jurídica, ao passo que aqui no 144 da segurança pública. As forças de segurança como a PM, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, Guarda Municipal e ainda os amarelinhos, né? Os agentes de trânsito. Beleza? Sussa, tranquilos? Então olha só, quando a gente fala em segurança jurídica, a gente está falando em regras do artigo 5º que dizem respeito à proteção do cidadão, dizem respeito à proteção das relações jurídicas existentes no Brasil, sejam elas de caráter privado, sejam elas de caráter público. E quando a gente fala em segurança pública, a gente se refere ao artigo 144 da Constituição. Então a Constituição Federal de 88 tem dois dispositivos bem distintos. Ou melhor, ela fala de segurança de duas formas bem distintas, né? Melhor dizendo. Uma delas é a segurança jurídica e a outra delas é a segurança pública. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um esqueminha aí, ó. Joga na tela um esqueminha para você desenhar, né? Vamos desenhar. Quando a gente fala em segurança na Constituição, ó, segurança na Constituição, você pode fazer isso aqui. Jurídica, pública, ok? Jurídica, vamos lá, artigo 5º da Constituição Federal, nós estamos falando de direitos fundamentais, né? De direitos fundamentais, estou falando de devido processo legal. Estou falando de ato jurídico perfeito. Tudo isso aqui diz respeito à segurança jurídica, tá? E a segurança pública? Artigo 144 da Constituição Federal de 88. A gente está falando de polícias. Está falando de guarda municipal, e está falando ainda de agentes de trânsito, os amarelinhos, né? Beleza? Sussa, tranquilos? Cabeça está quase derrubando o computador aqui, né? Então olha só, a ideia de segurança na Constituição ela se divide em dois pontos, segurança jurídica e a segurança pública. A aula de hoje está baseada só nessa parte, de segurança pública. Na segurança jurídica. Quando a gente for falar de segurança pública, a gente vai entrar nos assuntos de polícias, guardas municipais, agentes de trânsito. São assuntos completamente diferentes. Essa segurança jurídica aqui, ela é utilizada nas relações privadas, nas relações jurídicas privadas ou públicas, tá? Então já pode fazer o esqueminha aí, ó. Relações jurídicas. Ela é aplicada nas relações jurídicas privadas ou públicas, tanto faz. Tanto faz. Na relação que o cidadão tem com o Estado ou na relação que o cidadão tem com outro cidadão, ou seja, aquela relação entre particulares. A ideia de segurança pública é
constitucional, assim como é constitucional a ideia de segurança jurídica. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então vamos lá. Cadê a tela? Tá aqui. Beleza. Agora que você já sabe que existem dois tipos de segurança, garantias constitucionais previstas na Constituição, a segurança pública e a segurança jurídica, vamos voltar a falar mais sobre as matérias previstas no artigo 5º. As normas constitucionais pertinentes à segurança jurídica têm por finalidade garantir a estabilidade das relações jurídicas, sejam elas de caráter público ou privado, individuais ou coletivas, que foi exatamente o que a gente acabou de conversar, né? Esta aula apresentará diversos incisos ligados à segurança jurídica. E vamos começar pelo primeiro aqui, ó. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. O dispositivo visa estabelecer a segurança jurídica em relações de consumo, inclusive nas relações com serviços públicos. Tratava-se de uma norma constitucional de eficácia limitada e institutiva. Essa defesa é feita pelo Código de Defesa do Consumidor. Algumas questões importantes das relações de consumo e que dizem respeito ao artigo 5º estão baseadas justamente no fato de que é competência estatal realizar a defesa do consumidor. Então o Estado deve promover mecanismos que tutelem as relações de consumo. O PROCON deve ser mantido pelo Estado, a existência de uma legislação consumerista que possa tutelar tanto o fornecedor como o consumidor. Esses são direitos fundamentais que o consumidor tem. E o mais interessante, a parte que mais me chama a atenção, é que muita gente não se dá conta que as relações de consumo, ou melhor, as regras de proteção das relações de consumo são aplicadas para serviços públicos. Sim, para serviços públicos. Quando a gente fala em telefonia, quando a gente fala em serviço de saúde, serviço de educação, serviço de segurança pública, tudo isso se inclui no conceito de serviço público e tudo isso está sujeito à regra de defesa do consumidor. Então o Código de Defesa do Consumidor ele pode sim ser aplicado nas relações entre particulares, como também nas relações entre particulares e Estado, justamente no que diz respeito aos serviços públicos. Beleza? Sussa, tranquilos? Direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 32. Por que a gente fala que era uma norma de eficácia limitada? Porque antigamente a gente não tinha o Código de Defesa do Consumidor. Hoje o CDC já existe e esse dispositivo deixou de ser uma norma de eficácia limitada. Deixou de exigir regulamentação. A regulamentação já existe. A regulamentação já é aplicada em relação às questões de consumo. Tá? O outro dispositivo do artigo 5º relacionado ainda à segurança jurídica está no artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. Vejam só, aqui, além de a gente ter uma garantia constitucional de uma segurança de ter acesso a informações, a gente tem também, nesse dispositivo, uma informação vinculada ao direito de informação. Uma regra, melhor dizendo, vinculada ao direito de informação. Isso é perfeitamente comum acontecer na Constituição, em especial no artigo 5º. Um dispositivo ter relação com mais de uma garantia constitucional. Esse aqui é um exemplo. É a garantia de acesso à informação, também vinculada à garantia de segurança jurídica. Eu sou portador, você também, da segurança jurídica, de ter acesso a informações que me digam respeito ou até informações de caráter coletivo sob o domínio do poder público. E isso é independente do pagamento de taxas. Essa garantia de acesso à informação é extremamente importante. Olha só. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Garantida a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Tudo isso aqui é vinculado à garantia da segurança jurídica, mas também é vinculado ao direito de informação.
Trata-se de direito de natureza eminentemente democrática e informal, ou seja, eu posso me dirigir informalmente ao Estado e solicitar a informação que me diga a respeito. Dá segurança ao indivíduo, dá segurança jurídica ao indivíduo para participar politicamente da fiscalização da gestão da coisa pública e obter informações esclarecedoras. Trata-se de direito à legitimação individual e coletiva. Todos nós temos o direito de saber o que acontece com o poder público. Isso está vinculado à transparência, isso está vinculado ao direito de informação. Essa é uma segurança jurídica que eu tenho, de que eu posso participar ativamente das atividades políticas e administrativas do meu país. Isso não quer dizer que eu tenho que ser filiado a algum partido político, isso não quer dizer que eu preciso de advogado, não. Eu estou aqui dizendo que eu, cidadão comum, posso me dirigir ao Estado e solicitar a ele informações, solicitar a ele esclarecimentos e dependendo do que ele me esclarecer eu posso tomar outras providências. Por exemplo, eu tenho o direito de saber se a rua XYZ está asfaltada. Se ela estiver asfaltada, eu tenho o direito de saber qual foi o custo desse asfalto. De repente, o custo foi muito alto e o poder público superfaturou a obra. Então, nesse momento, além de ter direito a ter acesso à informação, eu tenho direito a mais coisa. Eu tenho direito de exigir uma reparação de danos causados pela má administração. Gastou mais dinheiro do que era necessário para a pavimentação de uma pista, de uma rua ou de uma rodovia. Isso tudo está vinculado à ideia de segurança jurídica. Isso tudo está vinculado à ideia de tutela do patrimônio público. Outro dispositivo constitucional interessante é esse aqui. Artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Princípio de segurança jurídica conhecido como inafastabilidade da jurisdição. Meu amigão, bonitona, marque aí com aquela canetinha amarela esse aqui, ó. Inafastabilidade da jurisdição. Inafastabilidade da jurisdição. Esse dispositivo aqui é extremamente importante. Isso quer dizer que nenhuma lei no Brasil pode impedir o judiciário de analisar um caso concreto. Nenhuma lei pode dizer assim, isso aqui o judiciário não vai analisar. A Constituição, em determinados momentos, ela fala que alguns assuntos não são de responsabilidade ou de competência do judiciário. Seria necessário exaurir uma instância administrativa anterior, mas isso é a exceção. A regra constitucional é da inafastabilidade da jurisdição. Esse princípio é extremamente importante, ele sempre aparece em prova e quer me dizer o seguinte: eu sou portador da segurança jurídica de que o Estado não será afastado do meu caso concreto. Isso me dá a garantia de acesso ao judiciário. Eu posso levar até o judiciário a informação necessária para ter uma solução do meu caso concreto, né? Esse princípio também ele é conhecido como de amplo acesso ao judiciário. Outra vez a gente volta a falar de segurança jurídica, né? Só o judiciário tem o poder de decisão com força de coisa julgada, o que impediria o acesso à justiça. As questões já decididas não podem ser novamente discutidas em juízo, salvo algumas exceções. Então, olha só, já que eu tenho aqui o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou seja, o judiciário não pode ser afastado do caso concreto, como é que ficaria a questão da coisa julgada? Porque, afinal de contas, uma vez julgada uma causa e ela transitar em julgado, eu não posso mais rediscutir aquele assunto. Aparentemente parece ter uma contradição, né? Posso levar novamente à justiça uma causa já julgada ao argumento de que não se pode limitar o acesso à jurisdição, não se pode cercear o direito que o cidadão tem de levar informação até a justiça para que ela dê aí uma decisão? Veja só. Esse acesso, essa inafastabilidade da jurisdição, ela é garantida, mas não de forma absoluta, ela tem a sua relativização. Quando houver a coisa julgada, não existe mais interesse em o levar para a justiça esse tipo de causa. Afinal de contas, já foi decidido e já transitou em julgado. E a própria Constituição, dentro do artigo 5º, diz o seguinte,
que a coisa julgada não será mais rediscutida e o Estado tem que respeitar isso. Então, nesse momento, a gente percebe um limitador dessa inafastabilidade. A coisa julgada, por exemplo, afasta a jurisdição, não autoriza que a justiça reanalise um processo que já foi julgado, que já transitou em julgado. Isso é justamente o que a gente reconhece como relativização ou flexibilização dos direitos fundamentais. Mas quem está relativizando, quem está flexibilizando é a própria Constituição. Não é o intérprete, não é o judiciário, não é o legislador, é a própria Constituição que está estabelecendo esse limite. Então o limite é válido, o limite é constitucional. A lei está impedida de excluir determinadas matérias ou controvérsias da apreciação do judiciário. Isso aqui é a tradução da inafastabilidade da jurisdição. A inafastabilidade da jurisdição é garantia fundamental, gravada como cláusula pétrea no artigo 60, parágrafo 4º. Ou seja, eu não posso eliminar a garantia de acesso ao judiciário. Apesar da inafastabilidade da jurisdição, algumas matérias são estranhas ao judiciário. Questões interna corporis do legislativo. Isso eu não posso levar para o judiciário, porque são questões políticas. Questões políticas internas que dizem respeito ao legislativo, eu não posso levar para o judiciário discutir, saber se o parlamentar A ou B está correto. Isso é inafastabilidade, isso é afastamento da jurisdição, mas por disposição constitucional. Méritos administrativos, esse é outro ponto que não dá para se meter. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal é de que o judiciário não se mete em mérito administrativo, exceto se esse mérito administrativo for uma bizarrice, for teratológico, for uma monstruosidade, né? E geralmente quando ele é uma decisão administrativa ou um ato administrativo com esses pejorativos, certamente ele é ilegal ou inconstitucional. Daí a possibilidade do judiciário se meter no meio e falar que aquele mérito administrativo não está valendo. Mas isso é exceção. A regra é que o judiciário não se mete em questões administrativas. O mérito administrativo é reservado à administração pública, né, que pode ser do executivo, do legislativo ou do judiciário. Atos políticos. Outra coisa que eu não discuto na justiça. Eu não levo discussão política para uma seara jurídica. São situações completamente diferentes e não vai rolar, tá bom? Não se tolera que o cidadão tenha que esgotar vias administrativas para depois ingressar com ações judiciais. O princípio da inafastabilidade fala justamente isso. Eu não posso condicionar o administrado a ter que esgotar todos os meios administrativos ao alcance dele para depois ir discutir uma questão judicial qualquer. É como se você tivesse que primeiro esgotar todas as vias administrativas lá no INSS por conta de um benefício previdenciário qualquer que você não está recebendo e deveria receber, para depois de muita discussão administrativa, você poder ir para a justiça discutir se tem direito ou não. Isso é uma bizarrice, isso é uma monstruosidade. Você está afastando a justiça do cidadão, você está afastando o judiciário do cidadão. Mas paz. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você. Você que acabou de assistir essa videoaula do nosso grande professor, todos os nossos professores e todas as nossas videoaulas têm este padrão de qualidade, de aprofundamento, detalhamento da aula. O que você acabou de assistir, infelizmente, é apenas uma aula demonstrativa, é 30% de uma aula qualquer do site da La Concursos, e nós temos aqui na La Concurso um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto de edital, com foco no edital da PM de Pernambuco 2018. E este curso nosso, completaço, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 25. São 75 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E, além disso, a cereja do bolo, aqui na La Concurso, você não estuda ao léu, tá certo? Ao vento, você tem aqui método, metodologia, planejamento, tem projeto pedagógico específico. Aqui na La Concursos nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal
E coach significa treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concursos. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso super curso da PM Pernambuco 2018. Espero vocês. Um abraço. Fui. Clique lá.